Começando o estudo 14, Ezequiel. Gente, nós batemos Ezequiel quase tudo. Falta um dia! E a gente achava que era um horror, né? Mais de 40 capítulos, né? E ó, que foi delícia. Bom, nós hoje vamos falar no capítulo 38 até o 43. Por quê? Há dois capítulos que eu não fiz a transcrição. Eu vou explicar, por isso que eu pedi para ler antes, porque é a descrição do templo, como o templo ia ser construído, tá? Mas eu quero começar comentando o para pensar, né? Todo estudo tem o para pensar da semana passada. O que é que foi? Deus chamou Ezequiel, e nós vimos os nossos estudos até hoje. Deus chama ele e mostra uma situação. E é muito interessante que só no livro de Ezequiel você vê isso. Então o Senhor falou: Filho do homem, diga que eu sou, digo que fui eu, o Senhor, que falei, fui eu, Deus, que falei. Deus assina embaixo do que ele fala. Então, o que nós estamos vendo aqui no final do livro de Ezequiel? É Deus restaurando, né, restaurando. Então, ele vai falar, mas os dois estudos para trás, ele vai falar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Nós fizemos a semana passada, foi o Vale dos Ossos Secos. Eu não acredito que a gente esperando o estudo inteiro para o Vale de Ossos Secos e chegou no dia tinha pouca gente para ver. Mas ainda bem que está gravado lá no YouTube, veja, que é muito interessante. Que aí nós vamos ver a restauração de Israel. Então, o que a gente coloca aqui? Eu quero resumir o estudo da semana passada. Quando nós recebemos um aviso, que era a função dos profetas na época, né? Não é cartomante gospel, não. Tanto que era Deus está mandando falar, porque naquela época não tinha Bíblia, entendeu? Não tinha. Então, Deus tinha que usar a boca dos profetas mesmo. Então, o processo é mais ou menos o mesmo com todos os profetas que nós vimos até agora, que é o quê? Deus fala sobre a situação, Deus decreta qual é a punição e Deus dá o escape. Então, você vai ter essa punição se você não fizer isso, isso, isso. E nós vemos isso. Só que o mais interessante que nós vimos na história do Vale dos Ossos Secos, né? Que nós comparamos, então, só dando uma palhinha para quem não viu, se você vê a imagem do Vale dos Ossos Secos, foi uma coisa assim muito impactante, porque Deus levou Ezequiel para esse vale e o judeu não pode encostar em morto. Morto é impuro. Não pode. Então, o que acontece? Deus pega o próprio Ezequiel, leva e coloca lá no vale. E fala, profetiza. Imagina Ezequiel falando assim, profetiza o quê? Porque o profeta, ele não falava, não era adivinhação, não era cartomante. O profeta falava a palavra de Deus. E Deus fala para ele, profetiza que Deus vai restaurar, que eu vou restaurar, né? Aí ele é lá meio contra a vontade, não sei o que, ele começa a falar, começa a fluir. Enquanto ele começa a fluir, os ossos começam a se juntar e aí ele vê, olha para trás, o texto fala que ele olha para trás e vê os ossos se montando, nascendo tendões, nascendo carne, acho que roupa também, e quando ele olha, se transformou num exército, tá? E então, vamos parar, mas Deus está falando de quê? Ele está falando, vou restaurar e vai se tornar como um grande exército. E aí, a hora que a gente vê Deus restaurando o povo no vale, nós olhamos a foto do Holocausto, e aí nós entendemos do que Deus estava falando, tá? Então, o Vale dos Ossos Secos nada mais é do que Deus falando que ia restaurar Israel depois do Holocausto. Ai, Kátia, mas por que teve o Holocausto então? Porque o judeu crucificou Jesus. Aí você fica pensando, uai, mas o judeu não é o povo escolhido de Deus? Sim, quem tem filho sabe, você não tem que educar seu filho. Então, existe uma coisa que é castigo, existe uma coisa que é disciplina. Nós não vamos Deus castigando ninguém. Nós vemos Deus disciplinando. Então, o que acontece? O povo era povo? Não é porque pisou na bola deixou de ser povo. Deus disciplinou e restaurou de novo, porque era povo. Então, a pergunta é:
A restauração vem só das mãos do Senhor. Não adianta você querer se restaurar sozinho. Você tem que abrir o coração e estar disposto a receber a disciplina e a se restaurar. Então, sabe videogame? O tempo que você ficar errando o alvo é o tempo que você vai ficar naquele estágio. Aí eu vou te contar, quando você vencer essa etapa, a próxima é mais difícil, tá? É assim que faz. Então, o que que é? Você com o coração aberto reconhece que precisa de restauração e a restauração não é você que faz. Isso é o que é o grande barato. Não é você que tem que tentar construir o seu futuro. Isso é uma falácia do mundão por aí. Eu já vi muita gente falando isso nas igrejas. A sua função é entregar a sua vida para Deus e esperar que Ele vai fazer. Porque todas as vezes que você tentar fazer, vai dar ruim. Num bom português, bem coloquial, vai dar ruim. E a gente passa a vida inteira pegando as nossas falhas, os nossos delitos e tentando resolver com a própria mão, ajudar Deus, sabe? Tem gente assim, tão idiota assim como eu, que pensa que está ajudando Deus, né? Então, o que que acontece? Deus está disposto a restaurar a sua vida, a sua saúde, o seu casamento, o seu trabalho. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei o contexto, eu sei o meu. E mesmo assim, ainda sei mais ou menos. Tenho certeza que deve ter mais coisa aí para Deus consertar em mim. Mas é Ele. E o conserto não é de fora para dentro. O conserto é de dentro para fora, porque Deus age no coração. Então, quando você estiver com o coração disposto a ser restaurado, faça como Davi. Uma vez, nós vamos ver lá quando a gente for falar dos patriarcas, tá? Mas Davi pisou na bola, estava lá, e o profeta veio e falou: você tem duas opções. Ou você vai cair na mão dos inimigos, ou você vai ser disciplinado por Deus. Quer dizer, não tinha saída, né? E ele falou: eu prefiro ser disciplinado por Deus, que Deus tem o amor de pai, é compassivo e não sei o quê. Então, isso é uma questão de sabedoria e às vezes a gente não tem. Só porque você pisou na bola, você sabe que você está errado, o que que você faz? Simplesmente você sai fora, se afasta, para que o seu erro, a sua falha não seja exposta. E eu falo isso com direito de cátedra. Como é? Agora fala é direito de fala, né? Porque eu tive algumas situações na minha vida e que a coisa mais normal para fazer e comum era simplesmente me esconder, mudar de ambiente, que tudo ia passar. E não foi fácil, viu, gente? Não foi fácil você continuar lá e receber a disciplina de Deus. Só que quando Deus disciplina, ele dá uma dura, mas depois ele vai lá beijar na cama, sabe? Fala, ai, meu filhinho, ai, que coisinha mais linda. A gente faz isso, e nós que somos maus fazemos isso com os nossos filhos, ainda mais Deus, tá? Então, o que que acontece? Deus falou para Ezequiel que o que ele ia fazer. E o Estado de Israel foi instaurado novamente em 1940, tá? Israel era deserto. Hoje, Israel é o maior exportador de legumes e verduras lá da região deles. O exército mais bem equipado, tecnologicamente falando, é de Israel. Prêmio Nobel de Ciência é de judeu. Por que será? Por que será? Porque é o povo escolhido. Aí você pensa assim: ai, mas se é o povo, se tudo isso é para o povo, imagina para mim que sou filha. Deus me fez filha dele através do sangue de Jesus. Então, se ele restaurou a sorte de Israel como povo, ele não vai fazer isso para mim, que sou filha? Né? Então, eu quero convidar vocês a ter esse momento de análise sobre a sua vida e como você está permitindo que Deus haja, tá? Não, eu quero, ó Senhor, eu me arrependi, mas eu não quero
Não deixa ninguém saber o que aconteceu, né? Ó, que hipocrisia, né? Se você prefere ficar bem com os outros do que ficar bem com Deus, né? Bom, então, vamos ver. Aí, então, isso é o resumo da semana passada. É Deus que restaura. Só Ele que restaura. A restauração é de dentro para fora. Quem habita em você? Então, nós vamos falar do templo. O meu corpo é templo do Espírito Santo? Ou o meu corpo é imundo, que o Espírito Santo não queira habitar dentro dele? Né? E aí, quando a gente fala em corpo imundo, o pessoal só pensa em pornografia. Gente, tem tanta coisa que você pode é, é, não fazer um ambiente saudável para o Espírito Santo habitar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o templo, tá? Mas antes, o nosso texto começa com Ezequiel 38, que vai falar sobre o Gog e Magog. Antes da gente começar a falar, eu vou explicar uma coisa. Nós só vemos falar de Gog e Magog aqui em Ezequiel, depois lá no capítulo 20 do Apocalipse, certo? Algumas versões, eu vou usar a Bíblia na linguagem de hoje, mas a minha versão, que é a Ara, fala o seguinte: ele fala que é, vai se referir, Magog é o lugar e o Gog é o rei, tá? Gog é o rei de Magog, tá? E ele começa a falar do príncipe Ross. Aí o povo fala assim: é a Rússia, porque Ross é a Rússia. Na linguagem de hoje nem fala Ross, tá? Então, eu acho que é muito arbitrário eu já querer definir quem é se Deus não deixou claro, certo? Então, nós vemos aqui. Ah, tudo que vai acontecer aqui, você fica pensando, será agora? No Apocalipse diz, no capítulo 20, ele diz o quê? Que Satanás vai sair correndo. Então, o Gog e Magog, o Gog aqui, que é rei do Magog, o que que é? É Deus dando a disciplina para Satanás depois do quê? Do quê? Vamos lembrar do Apocalipse. Se você ainda não estudou Apocalipse, entra lá no canal e você pega o estudo do Apocalipse. Lá tá bonitinho, 28 estudos, eu acho. 24 estudos que tem lá. E você é bem explicadinho, tá? Então é interessante você ver. E aí, nós vemos lá que isso só acontece no capítulo 20. Só que no capítulo. Gente, a igreja é arrebatada no capítulo 4. Até o capítulo 4, a igreja está aqui. A partir do capítulo 4, não se fala mais da igreja. Então, vamos explicar uma coisa, tá? Vou tentar resumir a mensagem do Apocalipse. Então, é o seguinte: eu sou amiga da Maricota. A Maricota é crente e eu também. Mas eu acho que a Maricota, ela é muito fanática. Ela é exagerada, não precisa disso. Ok. Aí vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quando tiver o arrebatamento, todos os salvos vão sair da terra, beleza? Que agora até os governos estão dizendo que vai ser é, abdução alienígena, tá? Então, é exatamente para poder explicar, dar alguma explicação plausível quando a igreja for arrebatada. Mas estou eu e a Maricota é arrebatada, aí vai cair a minha ficha. Falei, oi? Então a Maricota tinha razão. Então, eu que fiquei e que vou ser perseguida. Entendeu? Então, quem vai ficar e ser perseguido aqui? Aquele que caiu a ficha depois do arrebatamento. Então, saiba, o arrebatamento é no capítulo 4, e depois aquele pega para capar que vai ter, é para quem ficar. Só que vai ter uma. Aí você vai pensar, nossa, então vai ter segunda chance? Pois é, mas o Espírito Santo não estará mais aqui. Imagina você lidando com as hostes do mal sem a presença do Espírito Santo para aconselhar, para dirigir. Então, quer um conselho? Trate de ficar pronto para ir na primeira chamada, tá? Bom, aí o que, que nós vamos ver aqui? O capítulo 38, de 1 a 7, a pergunta aqui vai fazer a que tempo Deus se refere para Gog. Gog, você já sabe que era o rei de Magog. Na Bíblia atualizada, atualizada diz o seguinte: homem mortal,
Agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque, Tubal, na terra de Magog. Profetiza contra ele e diga que eu, Senhor, estou contra ele. É lá no final. Jesus já levou o povo, já teve o julgamento, já teve tudo aquilo, é antes do julgamento e vai vir. Então vamos lá. Eu farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e arrastarei junto com as tropas de longe. É o Satanás, ele está falando isso que ele vai fazer com Satanás. Com os seus cavalos, cavaleiros, fardados, papapá. Os soldados da Pérsia, da Líbia estão com ele, e todas as tropas das terras de Gomer e de Bet e Togarma, ó, são uns nomes legais para botar em fila, hein? Que ficam com o norte estarão também, e também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Então, isso aqui é a guerra final. Final. E aí, no versículo 38, no versículo 8 diz exatamente em que época que isso vai acontecer. Depois de muitos anos. Então, aqui ele já está falando que é no final. Existem Bíblia que eu esqueci de colocar aqui, que fala, e no final dos tempos. Toda vez que a Bíblia falar, que um profeta falar o final dos tempos, é rumo ao Apocalipse, que todos os tempos aqui já estão se acabando, entendeu? Então, depois de muitos anos, eu mandarei invadir um país onde o povo tem vivido com medo de guerra, tá? E ele vai falando que o povo vai correr para o deserto, é tudo ligado com o Apocalipse. Então, depois do arrebatamento, a abertura dos selos, os flagelos, a queda de Satanás. Então, vai ter a guerra do Gog e Magog. Então, não precisa ter medo agora. Não precisa. O Gog e Magog é para lá depois, não é agora. E aqui ele vai falando tudo o que ele vai fazer, né? Qual a intenção de Gog nos versos, né? Então ele diz assim: o seu exército, as nações contra ele atacarão, como uma tempestade cobrirão. Tá? O que o Senhor diz a Gog é isto: quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, que o povo vive calmo e tranquilo, quer dizer, vai atacar, porque ele vai estar desesperado a resgatar mais pessoas para ele, entendeu? Então, a função do Satanás na terra é o quê? Sabotar o plano de Deus para nós. Por quê? Por que Deus criou o homem? Teve lá rebelião no céu, Lúcifer saiu, um terço dos anjos foram precipitados para baixo, ok? Ficou uma vaga da adoração. Então Deus fez, criou o homem para quê? Para ocupar esse lugar. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito para a samaritana que Deus está procurando quem adora em espírito e em verdade. Porque ele não quer um santinho, ele não quer alguém que siga o script certinho, ele quer adorador. Adorador é o quê? É aquele que reconhece o atributo de alguém. Você anda reconhecendo o atributo de Deus na sua vida? Hein? Será que você está vendo? Se você consegue adorar o Senhor em qualquer circunstância? É isso que Deus está procurando. E é isso que o diabo tenta sabotar. Desde o Gênesis até o Gog e Magog. Ele, lá no Apocalipse, capítulo 20, ele vai tentar frustrar os planos de Deus. Só que não comigo. Tenha isso com você, não comigo. Como é que Paulo fala? Que o diabo é como um leão que está rodeando, esperando alguém cair. O leão não consegue derrubar você. Não é o inimigo que derruba. Tá? Depois, o filho de Deus quer cuidado quando ele fica esperando alguém cair, porque aí ele vai devorar. Não eu. Tem até um vídeo de estudo lá no canal sobre isso. Eu não. O diabo pode estar querendo me derrubar, mas vamos levar a nossa vida de uma maneira que você fique forte e quando se sentir fraco, corra para os braços do Pai, para que o diabo não te ataque, tá bom? Como um leão que fala. Então vamos lá. E o diabo gosta tanto de plagiar, né? Porque o leão da tribo de Judá é Jesus, certo? Então vai vendo só como ele se acha. Bom, em que época Gog irá invadir Israel? Olha só, por isso o Senhor Deus mandou falar em seu nome a Gog.
e dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar, que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados e muitas nações e vai atacar Israel. E aqui ele vai falando: no dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. Esse é o versículo 18. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes, as aves, os animais grandes, tá, tá, tá. Farei cair sobre Gog todo tipo de desgraça. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com suas espadas, e eu os castigarei com doenças e morte. Ah, desse modo mostrarei a todas as nações que eu sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, em que época a perseguição vai vir àqueles que não se tornaram cristãos, tá? Então, por que que é legal a gente estudar a Bíblia? Porque você vai vendo, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E aqui a pergunta 6 fala: e como será a queda, tá? Homem mortal, profetiza contra Gog, o principal governador das nações, e diga-lhe que estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção, guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel, e aí ele vai destruir, vai botar fogo. O Senhor disse: o dia do qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas. E aqui ele vai explicando. Deus está falando. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que roubaram e tiraram as coisas, tá? E aí vem a pergunta 7: como vai ser o sepultamento de Gog? E o Senhor diz: quando isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale se chamará Vale do Exército de Gog, tá? Aí, o que que nós vamos ver? O autor, ele vai mudar aqui no capítulo 39, no 17, ele já começa a consequência do grande sacrifício ao Senhor. Então ele fala: homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. O sacrifício aqui era o quê? O Gog e toda a turminha dele. Eles comerão a carne dos soldados, beberão o sangue dos governadores, tá, tá, tá. Certo? E aí ele vai até o versículo 29, que fala: e eu derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, Senhor, eu falei. Tá? Olha só. Até no final, Deus vai livrar o povo. E aí, na pergunta 9 nós temos dois capítulos, tá? Que é o capítulo, três capítulos, o 40, o 41 e o 42, que teoricamente, a minha Bíblia tem até o desenho, você pensa que é a planta do templo. Depois que Deus tiver exterminado com todo o inimigo, Satanás e toda a sua turminha, o Gog e os soldados dele, tiver acabado, ele vai instaurar o templo. Só que aqui, veja bem, Deus, por isso que eu pedi para vocês lerem antes isso. Olha que interessante, Deus não dá uma planta de um templo físico. O que que ele está dizendo? Ele mostra para Ezequiel a entrada do templo, dos átrios, a janela que vai dar para o sul, que dá para o norte, ele vai explicando tudo, mas ele está mostrando que ele vai construir um templo que é enfatizado a pureza e a vitalidade espiritual para adoração. Deus vai habitar no meio do povo. Então, aqui ele está se referindo à Nova Jerusalém. E aí você pensa que você vai chegar lá depois da morte, depois de tudo, o que que é? Vai ficar andando nas ruas de ouro, nadando no mar de cristal. Mar de cristal, gente, é uma prateleira de vidro, tá? Vai bater sua testa, vai quebrar. Então, vamos entender a analogia. O que que ele está falando aqui? Depois, arrebatamento, aí perseguição toda, o juízo de Lúcifer vai exterminar com todos. Aí Deus vai reinar junto, no meio do povo. Nós vamos ter acesso.
Aí nós vamos ver lá, Daniel fala, e acho que Jeremias que fala do mar de cristal, e você vê que é uma prateleira. Nós vamos ter contato com Deus nas três pessoas, no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui que ele está falando? Ele vai falando da construção do templo, mas na verdade, se você prestar atenção lá, ele não está ensinando como pregar, pendurar, grudar o tijolinho. Ele está falando na restauração do povo, tá? Ele vai restaurar a mim como templo do Espírito Santo. Eu vou fazer parte do povo que está lá usufruindo da presença do Senhor. Já parou para pensar isso? O apóstolo Paulo, ele descreve um dia que ele fala assim: então eu fui arrebatado, não sei, no corpo, fora do corpo, não sei o quê, darará, que foi até o terceiro céu. Você já pensou você estar lá no terceiro céu, com Deus habitando no meio do povo, onde o leopardo caminha com a corça, né? Nós temos inúmeros salmos e músicas e hino de louvor, tudo contando sobre isso. E é essa visão do templo de Deus habitando no meio de nós. E aí, a última pergunta que nós vamos. Não é a última, acho que tem mais uma aqui. Tem mais uma. Mas a pergunta 10 vai dizendo o seguinte: depois que Deus que instaurar o templo, tá? A glória do Senhor vai encher o templo. Então a pergunta é: na sua opinião, qual a razão da glória de Deus ter enchido esse templo? Então, nós vamos ver o texto, que aí ele vai falando. Depois que tudo aconteceu, vamos lá, a glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Vamos pegar o templo e colocar o nosso corpo. A glória do Senhor invadiu a sua vida. Quando a glória do Senhor invade, não sobra espaço para mais nada. Ai, mas eu não consigo. Abre o seu coração. Hoje pode ser o dia mais marcante da sua vida na caminhada com Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você faz do seu corpo um ambiente agradável para a morada dele. Você tem os pecadinhos de estimação. Ah, isso aí eu vejo só depois. Quantas vezes por semana você alimenta a sua carne? E quantas vezes por semana você alimenta a sua alma? O que você faz quando o Espírito Santo está dentro de você e ele habita em você? Você deixa algum quarto com a portinha fechada, alguma gaveta trancada? Não mexe nisso aqui não, porque isso aqui é o meu pecadinho de estimação? Ou o Espírito Santo pode habitar em todas as áreas da sua vida? Todas as áreas. Você tem coragem de olhar no espelho hoje, antes de dormir, a hora que você for lá escovar dente, olhar no espelho e imaginar que a glória do Senhor invadiu o seu corpo hoje? Não. Eu também não, tá? Não precisa chorar, porque você não está sozinho nessa. Mas esse é um convite, é um desafio a transformar o seu corpo, a sua existência, para um outro objetivo. Se você acha que você veio aqui para esse mundo para trabalhar, para casar, ter filho, criar filho, construir uma casa, sei o quê, ok, seja feliz. Mas o que Deus fez, Ele apostou todas as fichas em você. Ele teve um momento que Ele amou mais você do que o filho dele, porque o filho dele Ele malhou numa cruz. E quando Jesus assumiu o pecado de toda a humanidade, Deus virou o rosto. E Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não habita junto com o pecado. Ai, mas então eu só vou conseguir isso quando eu tiver super santo. Não é você. Vamos lembrar o que nós começamos o estudo de hoje falando do estudo da semana passada? Não é você que tem que botar a casa em ordem. Você tem que abrir o seu coração e deixar Deus limpar a sua vida. Deus quer fazer morada na sua vida. Deus quer encher o seu corpo como templo do Espírito Santo. Ele quer encher o seu corpo com a glória do Senhor.
Aí a gente começa a pensar assim, você pensa, como eu estou longe, vocês, eu não sei, mas eu, como eu estou longe. Só que eu vou te contar uma coisa. Não é você que tem que fazer. Nós já falamos isso no começo. Não é você que tem que fazer. Você não vai dar conta de deixar limpinho do jeito que o Senhor quer. Mas Ele está te convidando para entregar a sua vida para Ele. Ai, Kátia, mas eu já aceitei Jesus lá em 1974 e está tudo certo. E hoje? Você já desenvolveu o hábito de acordar de manhã, antes de abrir o olho, que a gente acorda antes de abrir o olho, tá? E falar: Senhor Jesus, dirige o meu dia. Se você conseguir fazer isso, uma rotina, entregar o seu dia todos os dias para o Senhor, você vai começar a ver a vida diferente. Ó. Ou você acha que a sua vida é aqui, vai ser, como Davi fala, 70, 80 anos, o que passar disso é câncer enfado, aí depois morre? O que é 70, 80 anos perante a eternidade? A vida eterna não começa no dia que você morrer. A vida eterna começa no dia que você fala: Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Purifica-me, Senhor. Você sozinho não vai conseguir. E Ele está pedindo para você: filha, abre o seu coração, deixa o papai entrar. Bom, vamos voltar para o texto, né? E aí no versículo 7 ele fala assim, o 6, né? O homem ficou ali ao meu lado, eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: homem mortal, o meu trono está nesse lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando parte do templo os corpos de seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do palácio, encostado nas pirâmides, nos palácios do templo. E assim, entre nós ficou apenas uma parede, e eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar os outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. Que legal, porque aqui Deus está falando que todos têm a chance. Até aqueles que adoraram outros deuses, que tornaram o templo impuro, a partir do momento que se arrepender, ele viverá no meio deles para sempre. Pergunta 11. O que é que Deus mostra para Ezequiel nos versos de 10 a 17? E o Senhor continuou: homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta, faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique que a planta do templo é para eles, é o modelo, a entrada e saída, tá? Ele vai descrever, isso aqui é uma analogia, né? Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. A terra não vai ser aniquilada. A terra vai ser consagrada. Aí fala as medidas do altar, ele vai descrevendo a parte do altar, a parte do meio quadrada, tá, tá, tá. Ok. E aí a pergunta 12, que é eu acho que é a chave final, que é no o capítulo 43, de 18 a 27, como será a congregação do altar, na consagração do altar? E olha o que ele fala, está lá no versículo de 18 a 27, eu vou resumir aqui. Ele fala: com derramamento de animais primeiro, vai ser o sacrifício. O bode, o novilho, papai. Depois que se cumprir 7 dias, quando a Bíblia fala em 7 dias, é relacionado a anos, a tempos, tá? O 7 é o número completo. Então, quando se cumprir 7 dias, ele está falando quando se cumprir o tempo, será derramado sangue do cordeiro e depois as ofertas pacíficas,
qual é o sangue do Cordeiro que foi derramado. Então, depois de Jesus, você não precisa mais matar bode, não precisa mais nada, não precisa de sangue mais, porque o sangue dele foi suficiente. Aqui ele está falando da Nova Jerusalém. O que é a consagração do altar? É você saber que o sangue do Cordeiro já foi derramado. Então, agora, ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas. Olha Deus aqui, resumindo para Ezequiel todas as eras. Nossa, eu nem pensei que era isso, gente. Eu também não. Até eu começar a ler, eu falei, uau! Certo? Então, o que fica para gente hoje, pelo menos para mim, o que ficou com esse estudo? O templo do Senhor vai ser restaurado e ele quer habitar em mim. E o sangue já foi derramado. Primeiro era os animais lá, né? O bode, novilha, qualquer sangue de qualquer, até que veio o sangue do cordeiro. E depois disso, oferta pacífica. O que é uma oferta pacífica? Louvor e adoração. Ai, mas eu adoro, eu canto lá no grupo de louvor e o meu grupo, que é todo terceiro domingo. É disso que Deus está falando? Não é, não é. É você adorar a Deus quando tudo vai bem, mas você adorar a Deus quando as coisas não vão bem. E como você consegue isso? Quando você tem identidade, você sabe que a sua vida você entregou para Jesus de manhã, o seu dia. Então, tudo que acontecer está no controle dele. Louvado o nome do Senhor. Deus deu, o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você é capaz de orar assim? Eu só vou dar um exemplo de um fato que hoje, né, 30 de julho de 2026, nós temos um grupo de oração e nós estivemos orando por um jovem, né, 20 anos. E eu fiquei tão impressionada com o papo que eu levei com o pai dele, e ele assim, só resumindo, o menino apareceu com um tumor 20 anos, um tumor do tamanho do pulmão, foi fazer a cirurgia, ia ter que uma cirurgia de 10 horas, que iam ter que chamar o cardiologista, depois não precisou e fizeram a cirurgia, tiraram o pulmão do pulmão esquerdo do menino e o menino tá lá, né? Ok, saindo. E a mãe filmou ele saindo da UTI tocando sino. E aí a enfermeira falou: toca o sino. Eu falei: mas para quê? Porque tem muita gente que não sai da UTI. Você é um vencedor. Aí eu vi aquilo, eu abri a boca de chorar. Aí o pai dele veio aqui essa semana e ele falava assim: eu não sei o que Deus tem preparado, mas eu sei que é algo grande. Por que a gente está passando por isso? Eu não sei, mas Deus está no controle. Um dia nós vamos saber quem é um pai. Eu me coloco nesse lugar que consegue agradecer a Deus e adorar o nome dele com um filho dentro de uma UTI operando um câncer. É isso que Deus quer. Que a sua fé seja tão fortalecida que você consiga adorar a Deus em todos os momentos. Abra o seu coração, permita que a glória do Senhor invada o seu peito, que a glória do Senhor invada a sua boca, ou invada os seus ouvidos, invada todo o espaço que você tem dentro do seu corpo, porque cada hora que você abrir a boca, se você está cheio da glória do Senhor, o que vai sair da sua boca é adoração à glória do Senhor. Hoje nós estamos vendo um convite, Deus está falando para você hoje. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Ah, mas eu não estou doente. Pois é, pode cair um avião aqui em cima da minha cabeça, né? Não pode cair? Então, espero que não caia, porque eu tenho umas coisas para fazer ainda. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E ele está te convidando agora. Permita que eu habite dentro de você, que a minha glória invada o seu coração, porque nós estamos vendo um movimento que a glória do Senhor está invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. O mal faz mais barulho. Então, cada vez que você ouve, nossa, o mundo está perdido, porque política, porque não sei o que, não sei o que, olha para o outro lado e você veja a glória do Senhor invadindo lugares. Gente, eu ouço depoimentos de Jesus aparecendo no mundo islâmico e salvando pessoas. Agora nós vimos a notícia do que está acontecendo na Nigéria.
pessoas se entregando, sendo enterradas vivas, sendo assassinadas assim, matando filho na frente de pai, decapitando tudo, e as pessoas não negam a Jesus, e você, eu tenho medo de falar para o meu vizinho que eu sou crente, para ele não me chamar de trouxa, de bitolada. Até que ponto vai o seu compromisso com o Senhor? Eu não estou 100%, mas eu quero caminhar para isso. E eu tenho certeza que a vitória já está garantida. Eu brinco sempre que eu já li o livro até o final e o mocinho vence no final, tá? E eu quero estar do lado do mocinho. E eu quero poder fazer da minha vida um instrumento da glória do Senhor na vida do meu vizinho, da minha cliente, da minha família. É uma escolha. É uma escolha. Deus vai agir na sua vida, vai restaurar, que nós vimos na semana passada. Ele vai restaurar de acordo com a sua disposição, porque Deus é delicado, ele não vai ninguém na marra. Você convida Jesus. Tenha coragem, vamos dar um passo de fé e vamos deixar Jesus dominar a nossa vida. Faça só uma experiência para ver se funciona, se eu estou falando uma bobagem. Faça uma experiência você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E eu digo para você, as palavras do salmista, tudo ele fará. A glória do Senhor vai invadir a terra como as águas cobrem o mar. E a glória do Senhor vai sair da nossa boca, porque nós vamos estar cheios da glória do Senhor. Amém? E a gente pensando que é só ver o que Ezequiel estava falando, né? Uma coisa superficial. E olha só a mensagem que o Senhor deu para a nossa vida hoje. E eu espero você diferente a semana que vem. Assim como eu falo você, mas eu estou no pacote, tá? Que nós vamos ver o nosso último estudo de Ezequiel. E em vez de ficarmos tristes, oh, o que será que o profeta falou? O que é que ele viu? Vamos agradecer por esse estudo que foi um confronto para você tomar uma nova posição no reino de Deus. E eu deixo esse convite para você. E eu deixo esse convite para qualquer um que está ouvindo esse estudo hoje. Vale a pena. Vai com fé que vale a pena. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Um beijo muito grande para vocês, para todos vocês. E a semana que vem a gente termina o livro de Ezequiel. Amém? Beijo grande. Tchau, tchau.